Bem-vindos! Hoje vamos explorar uma das questões mais intrigantes e complexas da psicologia e da neurociência moderna. Será que temos, de fato, livre-arbítrio? Por muito tempo, acreditou-se que nós, humanos, éramos os autores de nossas ações, livres para fazer escolhas de acordo com nossa vontade. Mas o que a ciência está começando a revelar é que talvez não sejamos tão livres quanto gostaríamos de acreditar. Será que nossas decisões são apenas o resultado de fatores biológicos e ambientais? Fique comigo e vamos explorar essa questão em profundidade. O que é o comportamento e a seleção natural? Para começarmos a entender essa questão, precisamos voltar alguns milhões de anos no tempo e falar sobre como nossos comportamentos foram moldados ao longo da evolução. Imagine nossos ancestrais vivendo em ambientes hostis, onde cada ação poderia significar a diferença entre a vida e a morte. A teoria da seleção natural, proposta por Charles Darwin, sugere que características físicas e comportamentais que aumentavam as chances de sobrevivência foram passando de geração em geração. Reflexos como o espirro para expelir partículas indesejadas ou o piscar de olhos quando algo se aproxima são exemplos de comportamentos que aumentaram as chances de sobrevivência. Com o passar do tempo, a seleção natural não só moldou nossos corpos, mas também nosso comportamento, criando padrões que estão impressos em nós até hoje. Comportamentos inatos e aprendidos. Apesar de herdarmos muitos comportamentos, ao longo da vida também desenvolvemos uma gama de comportamentos apreendidos, que são moldados pelas experiências e pelos reforços que recebemos. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai, se levanta, tenta novamente e com o tempo vai dominando o movimento. Esse processo de tentativa e erro é uma forma de aprendizado baseada em reforços. Comportamentos que são recompensados têm mais chance de se repetir, enquanto aqueles que resultam em dor ou desconforto são evitados. Em outras palavras, nosso comportamento é uma resposta aos estímulos do ambiente. Até comportamentos que consideramos livres são muitas vezes condicionados por experiências passadas. Seleção cultural e comportamento humano. Mas não é só a biologia que nos molda. A cultura também desempenha um papel crucial em nosso comportamento. Desde que nascemos, somos expostos a normas, valores e costumes que definem o que é considerado certo ou errado, aceitável ou inaceitável. Essas normas culturais são passadas de geração em geração, influenciando nossas escolhas, mesmo que não percebemos. Por exemplo, em algumas culturas, é comum que se cumprimente com um beijo no rosto, enquanto em outras, isso é considerado inapropriado. São esses elementos culturais que moldam a nossa forma de ver o mundo e de agir. Dessa forma, cada pessoa é um produto de experiências pessoais, biológicas e culturais. Isso reforça a ideia de que nosso comportamento não é completamente uma escolha consciente, mas sim a resposta a uma combinação de influências. A neurociência e a ilusão do livre-arbítrio. Agora vamos entrar no campo da neurociência, que revela algo ainda mais impressionante sobre o nosso comportamento. Estudos de neurociência sugerem que muitas decisões conscientes podem ser iniciadas no nosso cérebro antes de termos consciência delas. Um exemplo famoso é o exemplo do experimento de Benjamin Libet, realizado em 1983. Nesse estudo, Libet descobriu que, quando uma pessoa decide realizar uma ação simples, como mover a mão, os sinais elétricos no cérebro, chamados de potenciais de prontidão, começam a ser gerados antes mesmo da pessoa tomar consciência dessa decisão. Em outras palavras, o cérebro já começou a agir antes de termos consciência disso. Esse fenômeno levanta a possibilidade de que nossa vontade consciente seja apenas uma consequência de processos cerebrais que já estão em andamento. Em vez de controlarmos nossos atos, podemos estar apenas observando o que o nosso cérebro já decidiu fazer. A influência dos fatores genéticos e ambientais. As nossas escolhas são moldadas não só pelo nosso cérebro, mas também pela interação de fatores genéticos e ambientais. Cada pessoa herda uma carga genética que influencia traços de personalidade, tendências comportamentais e até a sustentabilidade a certos estados emocionais, como ansiedade ou depressão. Mas, além dos genes, o ambiente em que crescemos também exerce uma influência gigantesca. Desde o momento da concepção, somos afetados pelo ambiente. O estresse da mãe durante a gravidez, o tipo de alimentação que recebemos, o ambiente social onde crescemos, tudo isso influencia o nosso desenvolvimento e, consequentemente, o nosso comportamento.
Compreender essa complexa rede de influência pode nos fazer questionar até que ponto nossas decisões são realmente livres. Livre-arbítrio, um conceito em transformação. Com todas essas descobertas, o conceito de livre-arbítrio passa a ser visto de uma forma muito diferente. O neurocientista Robert Sapolsky, por exemplo, argumenta que, ao entender como nosso comportamento é influenciado por fatores biológicos e ambientais, podemos criar uma sociedade mais empática e justa. Isso significa que, em vez de julgarmos uma pessoa apenas pelo que ela faz, podemos olhar para as causas que levaram a agir daquela forma. Dessa maneira, o conhecimento sobre o comportamento humano pode nos ajudar a construir sistemas de justiça e educação mais eficientes e compassivos. Encerramento e reflexão final. Entender que nossas ações são influenciadas por fatores além do nosso controle não significa abrir mão da responsabilidade. Pelo contrário, significa que podemos ser mais compreensivos e criar estruturas que apoiem as pessoas, levando em conta suas histórias e contextos, a neurociência e a psicologia.